bem. E pessoal, boa tarde. Conforme nós fazemos todo o trimestre, hoje a gente vai fazer aqui a apresentação do terceiro trimestre de 2024, mostrar como anda a saúde financeira. Ô, Então, Ra- ô, Rafa, o seu áudio tá ruim. Não, tá cortando. e agora, está melhor? Mais forte? Pronto, agora tá melhor. Então, no terceiro trimestre de 2024, nós tivemos o seguinte resultado. Começamos o terceiro trimestre com saldo em caixa de 627 mil, tivemos entradas de 295 mil, mas tivemos um déficit ao longo desse trimestre, porque tivemos a saída de 350 mil reais. Então, nós encerramos ali o saldo nos caixas da SBGC com 505 mil reais. Mas a explicação desse déficit vem logo em seguida. Tá? Esses 505 mil reais, 550 mil reais, né? 505 mil reais, eles estão distribuídos da seguinte forma. CDB do Itaú, 302 mil reais, uma aplicação automática do Banco do Brasil de 58 mil reais, conta corrente do Itaú, 22 mil reais, conta corrente do Banco do Brasil, 112 mil reais, PagSeguro, 9.250, Simpla, 180 e Hotmart, 349. Aqui, só para dar uma explicação, geralmente quando a gente tem algum recurso que entra na conta corrente da entidade, a gente já faz ali alguma transferência para uma CDB, um investimento de aplicação automática que seja seguro, mas ali no exato momento que a gente estava fazendo ali a transação do trimestre, a gente teve ali um recebimento de um dos pagamentos dos projetos e acabou que não houve tempo aliado para fazer essa movimentação. Por isso, o recurso mais elevado na conta do Banco do Brasil, mas isso foi temporário. Então, quando a gente trabalha o planejamento financeiro anual, a gente tem com o curso de educação o objetivo de chegar em 80 mil, já fizemos 40.590 no último trimestre, em compra de 40 mil, não, não fizemos. Carne Brasil, com a expectativa de 50 mil, fizemos até aquele momento do terceiro trimestre 5.250, projetos de apoio à prática 359 até aquele momento 159 mil, associados individuais 20 mil e até aquele momento 5.200 e associados institucionais 100 mil e até aquele momento 89.700. Hoje, se a gente for pegar como isso evoluiu ao longo do fim do terceiro trimestre e início do quarto trimestre, alguns desses números, dessas metas já foram alcançados, tá? Ou estão muito próximos de serem alcançados. Como a gente falou, o principal motivo do déficit que a gente teve no terceiro trimestre foram o descompasso dos custos e das receitas do KM Brasil. Então, até o terceiro trimestre, nós tínhamos recebido apenas R$ 5.250 e nós já tínhamos feito quase o custo total dele, que foi de 112.567. Ainda sobre o KM Brasil, a gente, no quarto trimestre, no início do quarto trimestre, já recebemos o 63.510, que dá um déficit de R$ 43.807, que deve ser mais ou menos próximo do déficit final do evento. Tá? Lembrando que isso era um déficit razoavelmente esperado, após vários anos aí de pandemia e está realizando o evento online. Esse ano a gente ter decidido por fazer um evento presencial, sejou ali um aumento de custos, algumas questões de
planejamento com parcerias acabaram que não se concretizaram ao longo do evento, que fez com que as receitas não conseguissem chegar no valor esperado. Mas, de qualquer maneira, como um evento sendo realizado presencialmente após muitos anos, a nossa expectativa para o evento, desde o início, não era de um evento superavitário, sim, de um evento deficitário, mas para que a gente pudesse retomar algumas ações e que para que para o próximo ano algumas lições que foram aprendidas ao longo desse ano possam ser contempladas, ser melhor estudadas e planejadas para que no próximo ano a gente consiga obter um superávit, né? Mas dentro do que a gente tinha de caixa, do que tinha de planejamento financeiro ao longo desses 4 anos, esse déficit ele ainda é um déficit uh, razoável e que não gera um impacto tão forte para as contas da SBGC de uma maneira geral, né? Então, como a gente viu ali, mesmo com todos os déficits, a gente ainda mantém um caixa de quase de mais de 500 mil reais, né? O que faz também, traz segurança também para a próxima gestão, poder iniciar com seus projetos e tudo mais, uma vez que essa gestão já se encerra nesse último trimestre. As expectativas para setembro de 2024, né, para setembro de 2024, para o último trimestre de 2024, então a gente mantém mais ou menos as despesas fixas na casa dos 20 mil. Começamos o trimestre com um caixa de 505 mil e devemos ter um superávit no trimestre em torno de 12 mil reais, o que vai fazer com que o nosso caixa encerre aí a gestão na casa dos 517 mil, um pouco mais, 518 mil. Tá? Então, a gente encerra esse período aí de duas gestões com um caixa de 520 mil, que é mais do que suficiente para a próxima gestão executar suas atividades, uma situação até de altíssima criticidade, que não é o caso, conseguir aí, operar 2 anos quase que sem recursos ao longo desse período de 2 anos. Então, uh, devemos passar aí o bastão para a próxima gestão com caixa bem saudável. Previsões de entrada, então, aqui a gente detalhando um pouco como vai ser as previsões desse trimestre. Então, temos aí a mais 58 mil reais para receber de apoio à prática. O KM Brasil, como a gente falou, 69.737. Desses 69.062 já foram, já tivemos a entrada desses 62 mil, né? E previsões de saída, devemos ter uma saída aí de 60.692 em apoio à prática, com educação 13.326 e com o KM Brasil mais 46.280, que são alguns custos remanescentes, também que já foram realizados. Tá? Em termos de números associativos, esse ano a gente ainda não conseguimos chegar próximo do que nós tínhamos como meta, mas dentro de uma expectativa razoável ali dos 230 associados individuais, né? A nossa ideia era chegar próximo dos 300, a gente não conseguiu chegar a isso. Então, desses 231, nós temos 40 novos associados, 116 são associados vindos do exercício anterior e 75 deles como representantes de PJs, associados PJs. Associações ativas PJs nós temos 19, desses 4 são novos, 15 estão em processo de negociação para renovar. E nós temos, na verdade, 15 já negociados e 6 em processo de negociação para renovar, né? Esses aqui são os nossos associados PJ, com associação ativa. Tá? Então, temos alguns aí com o vencimento agora para o próximo trimestre, que vai demandar aí também um trabalho de renovação ao longo das próximas semanas.
em próximos meses, né? E aqui temos aqueles que estão ainda em negociação. Então, temos. Só um minutinho. Nós temos, então, a Eletrobras. Desculpa aqui pelo. Temos a Eletrobras, Embraer, TRF, Amazon, Copasa e Telebrás. Todos eles sendo negociados no momento, né? Tivemos a entrada de alguns novos, ou muito bem encaminhados, mas novos, como o Senai e a Embasa, que estão se juntando à SPGC aí nesse período, né? Então, para a gente finalizar aqui a apresentação do nosso desempenho ao longo do ano, então, no primeiro trimestre a gente teve entradas de 254 mil, com saídas de 274, que teve ali um déficit de 20 mil reais. No segundo trimestre, como já era de se esperar, a gente reverteu esse quadro, tivemos entradas de 466 mil, com saídas de 316, tendo um superávit aí de 150 mil reais. No terceiro trimestre, muito em função, como foi dito, do KM ser presencial, era de se esperar já um déficit, que foi aí na casa dos 55 mil reais, e no quarto trimestre voltamos a ter superávit pequeno, né? Lembrando que sempre o primeiro trimestre e o quarto trimestre são trimestres em que a gente tem uh, as contas um pouco mais apertadas, né? Mas teremos uma previsão de um superávit aí de 12 mil reais, né? Temos ali uma evolução dos números de associados individuais. Começamos o ano com 215, estamos agora com 231. Como disse, a gente tinha uma expectativa de estar um pouco, com um número um pouco maior para esse período, especialmente que quando a gente tem a execução, a realização do KM, a gente geralmente tem um salto ali de pelo menos uns 15, 20% do número de associados. Infelizmente, esse ano ainda não conseguimos ver esse número ser alavancado, né? Pode ser que isso seja resultado do, desse ano a gente ter feito ali um reajuste no valor da associação individual, mas esse valor também foi bastante pequeno, né? Não sei se isso poderia ser uma justificativa, mas de fato a gente teve esse reajuste. É, Pode ser que isso esteja impactando na entrada de novos associados. Ah, Quando vemos os números de associados institucionais, ao contrário, a gente vê ali um crescimento bastante razoável, chegando ali próximo dos 20 associados institucionais, que é um número bem interessante. Ainda também estamos um pouco longe do que seria o ideal, na casa dos 25, mas vemos que estamos evoluindo aos poucos, né? Bem, de uma maneira geral, a apresentação é essa. A gente mantém, a despeito do déficit que nós tivemos no terceiro trimestre, que foi talvez desde o início dessa gestão, período de maior déficit no trimestre. ah, a gente mantém ainda a nossa saúde financeira, a gente mantém a boa perspectiva financeira da associação. E, enfim, também tudo isso muito bem pautado, muito bem embasado. Acho que, apesar do déficit, a gente pode considerar que isso, na verdade, foi um investimento feito pela associação para a retomada de uma ação que tradicionalmente sempre foi muito superavitária, muito bem vista, muito bem trabalhada e que, após alguns anos de pandemia, está sendo retomada com ação presencial, né? Então, acho que acima de tudo, foi um investimento feito para os próximos anos, né? Então, bem, é isso. Me coloco à disposição para dúvidas, perguntas e qualquer questionamento que possa ser ensejado.
Bem, não tendo nenhum questionamento, eu agradeço a participação de todos, agradeço a todos que estão acompanhando a apresentação, seja ao vivo, seja que acompanhem depois na gravação. Agradecer o esforço, a dedicação de todos os diretores na realização de todos os eventos, todas as ações, como sempre tenho feito nas minhas apresentações. Agradecer também o empenho e o engajamento também aí da nossa equipe, sejam eles dos contratados permanentes, sejam eles dos contratados esporadicamente ou por spot, contratos por spot. Então, agradecer a todos o trabalho de vocês. O resultado financeiro só é possível em função desse trabalho, desse esforço de todos vocês. Muito obrigado e, mais uma vez, me mantenho à disposição caso alguém tenha alguma dúvida também aí após a apresentação. Até mais.